mais uma vez aqui na roça, terminando de colher o cacau. Não tem muito não, mas dá pra colher, né? E Deus é bom todo o tempo. A palavra do Senhor está sempre nos expressando a continuar no meio das nossas fraquezas. Porque quando a gente pensa que não vamos conseguir... Mas Deus, por que você tem uma expressão diferente? Quando eu estou lendo as Escrituras, quando eu estou na palavra do Senhor e quando eu ouço a voz do Senhor bradando para os apóstolos, discípulos, dizendo, vai para o outro lado. E talvez os discípulos se perguntem como ele manda ir para o outro lado e vai nos encontrar lá. Se nós está levando a última forma de atravessar. E quando eu converso com o Senhor, eu falei, meu Deus, a confiança daqueles homens de ouvir a sua voz e obedecer. E eles prosseguem. Quando chega no meio do caminho, a tempestade se levanta. As tempestades, sabe, ela levanta de uma forma tão grande nas nossas vidas que a gente pensa até mesmo de pular do barco. A gente pensa até mesmo de desistir. Mas quando a gente tem a palavra dentro dos nossos corações, porque a palavra diz, guarda a palavra dentro do seu coração para não pecar, para não errar, para não cair, para não desviar, para não parar no meio do caminho. Porque quando você está com a palavra do Senhor dentro do seu coração e quando o vento se levanta, você lembra logo, foi dessa tempestade que eu ouço uma voz dizendo, se acalma, tempestade. Foi no meio de um vento tão grande soprando na nossa direção que a gente ouve falar, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Se o Deus que servimos faz o vento cessar, faz o mar se acalmar e entrar em abundância, por que temer no meio de uma tempestade, no meio de um vento soprando contra a nossa direção? Sabemos que o Deus que servimos, ele é um Deus que está sempre se expressando no meio de multidões, enquanto a carruagem de Faraó com os teus exércitos vindo na direção do povo de Deus. E o povo não tem saída porque só tem de frente ao Mar Vermelho, porque à direita, à esquerda e atrás está sempre específico de inimigos tentando o atacar. E a direção é atravessar o mar. E quando o povo então olha para aquela situação e diz, me trouxeste até aqui para morrer? E o Espírito do Senhor então ouve essa expressão do povo e decide abrir o mar para que ele possa passar. E o mais interessante, no meio de uma aflição, no meio de uma perseguição, e do outro lado está uma mulher tocando pandeiro e cantando de alegria pela vitória que o Senhor tem determinado. Mas o mais interessante não é isso. Deus pode nos dar bênçãos ilimitadas, Deus pode dar bênçãos conforme as nossas próprias obras que nós cometemos, mas o mais interessante é que quanto mais Deus abençoa, e nós mesmo vendo a bênção vindo na nossa direção, a gente murmura, a gente duvida, a gente quer até parar, a gente quer até questionar, porque as bênçãos parou de jorrar. Lembro eu que o Senhor tem abrido o Mar Vermelho, o Senhor tem feito cair maná dos céus, e o Senhor pede àquele povo dizendo, só pega o que dá para comer hoje, porque amanhã quem prevê sou eu. Só pega o que dá para saciar hoje, porque amanhã quem vai trazer novamente sou eu. E o povo desobedece ao Senhor. De um maná tão grande, eles crescem a ambição de querer mais, mesmo sem precisão, porque o Deus que servimos, ele é o Deus do amanhã, ele é um Deus que está sempre cuidando daquilo que nós necessitamos. Ele mesmo, não se preocupei do que vai comer, não se preocupei do que vai vestir, não se preocupei do que vai calçar, porque o Pai que está no céu sabe tudo o que você necessita. Ele só disse, buscais primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e a demais coisas o Senhor acrescenta. O Senhor sabia que o irmão Deus estava precisando de uma porta aberta, mesmo com a expectativa que o Senhor tem permitido o adversário que é o Satanás, porque está escrito, quando o Senhor está reunido com os teus, logo vem o diabo, ele diz, de onde vem Satanás? E ele respondendo de rodear a terra e passear por ela. Observaste tu, meu servo, um homem temente, reto, que desvia-se do mal, tu também, Yahvé, as portas estão sempre abertas, deixa eu a fechar essas portas de prosperidade, para ver se ele para ver se ele não murmura na sua face. E o Senhor permitiu fechar as portas, eu sou grato por isso.
Deus fechou as portas boas, fechou as portas grandes, e eu estou aqui glorificando a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor disse, não, eu permiti que o diabo, porque o diabo não tem poder de nada, o próprio patriarca Jó, ele disse, foi Deus que me deu essas portas, e foi ele mesmo que permitiu que as portas se fechassem. Falei, Senhor, não se preocupe não, vou abrir uma porta para você, aqui. Por que, irmão Deus abriu a porta? Porque eu busco o reino dos céus e a tua justiça. E as demais coisas, quem acrescenta é Deus. Deus sabia que eu estava precisando de uma porta. Mas eu não fiquei, Senhor, Senhor, abre as portas. Porque ele já sabia o que eu preciso. Ele somente falou, buscais o reino dos céus e a tua justiça. E as demais coisas, eu acrescento. Falei, obrigado, Jesus. Né? Porque o Senhor sabe que o irmão Deus precisa de uma sandália, precisa de um sapato, precisa de uma roupa, né? E precisa de um dinheiro para poder estar transportando de um lugar para outro. Então, é o Deus que eu sirvo. Ele disse, não tema, tem de bom ânimo. Eu também venci, vós também vencerá. Então, essa é a realidade da palavra do Senhor, né? No meio das minhas fraquezas. E não vou perder a fé, não. Eu vou continuar sempre na fé em Cristo Jesus. Mas que Deus o abençoe. E, né? E é isso. Sem dengo, sem... Ai!